Olá, meu nome é Carolina Gripa, eu sou responsável pelo Instagram e agora canal no YouTube Tapeçaria na Arte. Como eu fui contemplada com o edital FAC-RS Fevale, eu dei um pequeno curso de 2 aulas intitulados Tapeçaria, a formação de um centro gaúcho. Esse vídeo que você está vendo é a aula número 1, em que eu trago artistas brasileiros fora do Rio Grande do Sul que foram muito importantes para popularizar a tapeçaria como uma forma artística aqui no Brasil. Então, se você gostar da aula, se inscreve no canal, divulgue para as pessoas interessadas no tema e tenha uma boa aula. E o que eu pensei, então, é comentar justamente sobre a produção... Peraí que tem mais gente chegando. Sobre a produção do Centro Gaúcho. Então, ficou essas 2 aulas, vamos dizer, tem esse título, né? Tapeçaria, a formação de um Centro Gaúcho. Porque eu achei interessante, antes de chegar já falando o que foi o Centro Gaúcho, porque o Centro Gaúcho surgiu nos anos 80. Tem uma razão para o Centro Gaúcho ter acontecido ali nos anos 80, que vai ter toda uma trajetória de outros artistas que vieram um pouco antes, né, para ter essa força. Então, por isso que acabei dividindo essa aula 1, a aula 2 e a aula 1, então, é sobre, eu botei tapeçaria brasileira, mas é focando mais em artistas que tiveram realmente uma trajetória bem reconhecida, que normalmente quando a gente se depara com o tema são os primeiros nomes, assim, que a gente estuda, e eles são importantes porque foram eles que começaram a abrir caminho para a tapeçaria aqui no Brasil. Então, achei importante trazer. Então, vocês vão ver, eu separei assim, então a gente vai falar desses 5 artistas: Regina Gomes de Graça, depois a Madeleine Colasso, o Genário de Carvalho, né, que é um artista que criou o primeiro ateliê realmente de tapeçaria em Salvador, o Jacques Duché, o Norberto Nicola, que acaba que a gente comenta muito junto a produção deles, porque eles criaram o ateliê, né, Duché Nicola, então acaba que tem essa relação desses 2 artistas. E depois eu vou comentar um pouquinho sobre exposições da década de... até 60 não é tanto, eu acabei pegando mais da década de 70, que é realmente que nós vamos ter essas exposições muito grandes de tapeçaria aqui no Brasil. E não só aqui no Brasil, né? Vem com essa tradição, mas acaba realmente tendo muita força aqui no Brasil. Então, vamos começar com realmente a artista que foi a pioneira nessa questão da tapeçaria aqui. Só que diferente um pouco dos outros artistas, muito devido também à época dela, né? Ela vai ter uma ligação mais forte com artes decorativas, vamos dizer. Ela, assim, pode até pensar talvez como um trabalho de uma designer, que é a Regina Gomes de Graça. Ela, então ela é aqui, né, mas ela vai atuar muito como pintora, decoradora e tapeceira. Ela trabalhava muito com decoração numa relação com o marido dela, que depois eu vou comentar um pouquinho melhor. Mas o que acontece, então, o que é diferente da Regina, é que ela vai fazer os seus estudos em Genebra, na Escola de Belas Artes. Porque, enfim, o pai dela vai receber tem um cargo diplomático, ele é enviado para lá e ela vai também, né, jovem. E é muito interessante o contato que ela tem em Genebra, porque a gente tem que pensar, assim, ali nos anos 20, um pouquinho antes, né, mais 15, para a década de 20 que ela estuda, vai estar já na Europa com todo um pensamento de união das artes. Então, pensando o artista não só trazendo, pensando na pintura, na escultura, na gravura, que são esses suportes mais tradicionais, mas sim num artista que pensa nos vários suportes. A gente tem esse pensamento, assim, bem rapidamente, tá? Surge muito com o artista William Morris, na Inglaterra, ali no século XIX, que ele vai
ter esse movimento, né, o Arts and Crafts, tipo artes e crafts, acho que pode ser artesanatos, manualidades, né? Mas então o artista começa a pensar, a aplicar seu conhecimento, esse viés artístico em diversos suportes na vida das pessoas. Então, o Will Morris a gente conhece muito, ele faz papel de parede, ele vai fazer tecido, ele vai fazer tapete também. Então, tem essa pluralidade. E isso vai levando, e tem um ápice muito grande com o que a gente fala que é a Arte Nouveau, que isso foi muito forte, né? A gente, até em questão da arquitetura, dos objetos, né? Tem isso bastante forte. E com a Art Deco, que é como se fosse não uma evolução, né? Mas eles são bem próximos e surgem ali, a Art Deco vem na década de 20. E isso é importante porque a Regina Gomi de Graff, ela vai trazer, ela é uma pioneira em trazer essa questão dessa arte total aqui para o Brasil. Ela, junto com o marido ela conheceu na universidade, o John Grass. Eles vêm para São Paulo e logo em seguida eles começam eles encontram esse nicho que é a decoração. A gente já tem, né, a questão da arquitetura moderna, então eles realmente começam a criar projetos de decoração de interiores, né, decoração para interiores das casas da elite paulista. Só que, claro, tem essa divisão que até a Simeone, ela vai eu comento depois do texto dela, que foi base para fazer, ela é uma pessoa que pesquisou a Regina Gomi de Grasse, né, chegou até em Genebra, enfim, que vai ter uma divisão muito clara do que é o papel do John Grass e o que é o papel da Regina devido a ela ser mulher, né? O John vai ficar muito responsável pela concepção do projeto em si, dessa decoração desses interiores. Ele fica responsável também pelos móveis e os murais, vamos dizer que é uma parte mais artística. É pouco, assim, a gente não vê muito quadro. Eu também acho que não tem uma pesquisa muito extensa sobre a Regina Grass, mas eu nunca vi, assim, muitos quadros dela, sei que ela tem, mas é mais difícil de achar. E já do John, tu acha mais coisa. E, claro, os têxteis, então, vão ficar com a Regina Gomi de Grasse. Ela que vai produzir os tapetes, as almofadas, cortinas, colchas, enfim. Ela realmente vai ficar responsável por essa parte dos projetos. Voltei aqui, peraí. Então, até eu trago aqui uma citação, coloco ali, o texto é da Ana Paula Cavalcante Simeone, né? Ela é uma professora na USP, e o texto é esse, Regina Gomi de Grasse, Modernismo, Arte Têxtil e Relações de Gênero no Brasil. Ela é uma pessoa que realmente, ela buscou na Regina Gomi de Grasse essas questões, que ela estuda muito feminismo, né? Então, ela vai por essa questão de gênero atravessar a produção da Regina. Mas ela comenta muito, trago uma citação aqui dela, tá? Que ela fala assim, então: a atuação de Regina foi decisiva para a implantação de um novo gosto e de um novo estilo, bastante modernos, capazes de alcançar as criações têxteis à condição de gênero artístico autônomo, equivalente aos demais. Como eu comentei, esse gosto, novo estilo, está muito vinculado à Art Deco. Ela realmente foi uma das pioneiras daqui. Se nem sempre o tempo, os críticos e os historiadores da arte foram capazes de reconhecer sua contribuição, tal fato ocorre como consequência das próprias categorias com que são tradicionalmente julgadas as produções têxteis, associadas a objetos artesanais e femininos. Isso eu trago que não vou assim me alongar muito nisso, mas é um problema. Até por eu não ter, acredito sim, por eu não pesquisar, por não ter tantos pesquisadores voltados à tapeçaria, vem de um preconceito, né, dessa questão realmente que está ligado à tapeçaria, arte têxteis, bordados, enfim, está muito ligado a uma artesania que não é a arte com A maiúsculo, né, e esses conhecimentos femininos que cada vez está caindo, né, assim, não faz mais sentido isso, mas tem um peso dessa tradição artística
que influencia até hoje, né? Cabe nós a acabar e, enfim, cada vez se dedicar mais a essas pesquisas e também a artistas têxteis, como é o caso da Regina Gomide. Porque até eu tava pensando, assim, os artistas que a gente mais comenta são ainda homens. É o Genaro de Carvalho, Jacques Duché e Norberto Nicola. Tanto a Regina Gomide Gras como até acho a Madeleine Colasso, elas ficam um pouco mais apagadas, assim. Por outras razões também, porque a Regina, mas eu acho que essa questão do gênero tá incluída aí, né? Mas também porque a Regina também acho que é um pouco esquecida, porque ela tem esse viés do design, das artes decorativas em si. Então aqui eu trouxe algumas fotos, como eu falei, é bem difícil achar material dela, não tem assim tanta coisa disponível. E a gente tem esse tapete da década, a maioria da produção que a gente vê dela é muito forte da década de 20. Que o que acontece também, a Regina ela vai chegar a criar uma própria empresa para justamente fazer essa produção dela, né? Então a gente tem um tapete, a gente consegue ver pelos elementos essa questão da arte deco que eu comentei é muito forte, são com esses desenhos mais geométricos, né? Tem esse tapete também, né, já da década de 30. A gente vê que já tem também um tamanho, né, são 190 por 120 centímetros, então realmente são tapetes com tamanhos razoáveis. E aqui a gente consegue ter um pouco mais de noção do tamanho que eu estava comentando. Achei bem interessante essa exposição, a exposição O Art Deco Brasileiro, que é uma coleção Fulvio Adolfo Leiner, de São Paulo. O Adolfo Leiner, né, ele é um colecionador muito forte, ele tem muito interesse na arte deco, acho que ele tem uma da maior coleção aqui do Brasil. E ele, inclusive, tem muitas obras da Regina Gomide Gras. Então aqui a gente consegue ter uma noção um pouco do tamanho dos tapetes. Ah, e só uma coisa, acho importante, o tapete ao fundo parece ser maior, amarelo, que não é esses dois que eu mostrei, eu não sei se é da Regina Gomide Gras, tá? Essa tapeçaria que tá ali ao fundo. Outras fotos que eu consegui. Isso é uma foto de uma tapeçaria. É curioso, assim, porque parece que são módulos, né? Não diz melhor que técnica que é. Mas também a gente tem essa questão da geometrização da figura. E também um pouco já dessa questão das palmeiras, né? Dessa imagem do Brasil que vai influenciar também muito os tapeceiros daqui. Tem mais cara de ser algo para se colocar na parede, né? Mas é interessante que ele é feito de feltro. Então, acredito que é como se fosse aqui a gente chama meio de tapeçaria de recorte, mas não tem tanto os bordados, enfim. Deve ser bem interessante ver ao vivo. Assim, pela imagem não dá para entender muito bem qual é a técnica. Mas tem também ela tem essa produção de parede, né? Essa é uma colcha, também da década de 20 dela. E o que é bem legal, assim, interessante, que mostra um pouco dessa produção que ela tinha com o marido, que é o John Gras, né, que eu comentei. A gente consegue achar algumas fotos, principalmente em revistas de arquitetura se encontra muito. E aqui a gente vai ter o quarto dormitório de casal da Casa Modernista de Gregory Vaskovich. Mas é interessante porque então a gente vai ter uma obra da Tarsila do Amaral, que tá ao fundo, e a gente vai ter a colcha da Regina Gomide. Mas então eles começam a trabalhar em diversas casas. E é daí que a gente consegue muita foto, muita imagem da produção da Gras. Então aqui a gente tem a sala da residência de Mário da Cunha Bueno. A gente vê o tapete, tem essa almofada que, enfim, tá colocada meio estranho, assim, no chão. E eu acredito também que a cortina ao lado direito também seja da Regina. Toda essa questão também, estofados, ela também fazia, né? Aqui tem o detalhe da foto que eu comentei. Então, tudo com essa questão
da arte deco, dessa geometrização, né, que estava bastante em voga na época. A gente tem aqui também outra residência. A gente daí tem essa questão, o painel já é executado pelo John Grass e os tapetes e cortinas pela Regina. De novo, também outra foto eu fiz bastante, achei na revista Acrópole, que é uma revista de arquitetura, assim, bem interessante, e ela tá toda digitalizada. Então tem bastante informação, tu consegue encontrar imagens dessas decorações, né? Então aqui tem o anúncio publicitário de Regina Gomes de Graça, na década de 20. Como eu comentei, realmente ela criou a sua empresa, que era voltada aos têxteis. Ela tinha uma produção, tinha uma demanda para isso, né? Mas igual até eu acho que não se encontra assim tanto anúncio dela. Eu procurei também em outros jornais, enfim, não. Esse foi o único que eu encontrei, que era inclusive um mestrado, mas era sobre o John Grass e não sobre a Regina. E aqui também tem uma foto de desenho para tapete, que é do artigo da Simeone, que provavelmente, então, é do monstruário, né? Que tem o desenho da fábrica Regina, que foi mais ou menos até a década de 40. A gente voltar para Madeleine Colasso, duas coisinhas. Então, ela realmente criou ali na década de 20 a empresa dela, vai ter muita força, mas é mais ou menos até a década de 40, logo em seguida comenta que já tem uma industrialização muito mais forte e ela não consegue competir. E ela chega a vender todos os teares dela para uma empresa. Só que é interessante que depois tem o Jacques Duchesne e o Norberto Nicola vão buscar o conhecimento da Regina Gomes de Graça, né, para começar a tecer. Então ela foi reconhecida, né. Então agora a gente vem com a outra artista, que particularmente eu gosto bastante, assim, da trajetória dela. Só que também eu acho que ela é um pouco esquecida, assim. E até a Denise Matar, a curadora que fez uma exposição sobre ela, comenta uma razão, mas depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas então, a Madeleine Colasso, ela é uma artista, o pai dela era americano, a mãe era inglesa, se não me engano, enfim, ela era uma pessoa bem cosmopolita, né? E ela nasceu no Tanger, mas logo em seguida ela sai e ela vai estudar em Londres. E passa, ela não, assim, eu acho, pelo que dá pra entender um pouco, assim, da experiência dela, ela não passou tanto tempo, assim, no Tanger da sua infância. Porque também logo ela vai estudar na Inglaterra. E o que acontece? Quando ela estava de férias, isso comenta, enfim, quando ela estava de férias, ela já tinha adolescente, assim, tipo, seus 15 anos, ela tira férias e a mãe dela comenta para ela ir, então, para Tanger, já que ela não visitava há muito tempo. E ela vai e visita o palácio do ex-sultão Mulay Hafid, que é o atual museu da Casbah, ele existe até hoje. E lá, na época, infelizmente eu não consegui ver se isso existe ainda hoje, mas quando ela foi visitar o museu, tinha muitas mulheres ali, era uma região, era um lugar de encontro de tecelãs. Então elas estavam todas tecendo e ela ficou muito impressionada com isso. Que até comentam que ela ficou tão olhando, assim, impressionada, que as mulheres chamam ela para ensinar alguma coisa. E isso ficou um pouco também, assim, dúbio. Porque dá para entender que foi uma coisa meio momentânea, todas essas mulheres chamaram ela para ensinar poucas coisas, ou também não sei se ela passou mais tempo lá realmente estudando. Isso é uma coisa, assim, que nos lugares que eu leio, sabe, as informações ficam um pouco diferentes. Mas ali que ela cria esse contato, né, com os tapetes. Então, logo em seguida, ela viaja bastante, ela vai morar em Portugal, que é ali realmente que ela cria um grande conhecimento em relação à tapeçaria, muito pelo bordado arraiolo, que é de uma região, né, de Portugal bem específica, e ali que ela já começa a produzir os seus tapetes. Logo em seguida, também ela vai para a Espanha e em 1940 ela vem para o Brasil com o marido, né, o Tomás Ribeiro Colasso, ela já tinha filhas também. Eles vão se mudar para o Brasil.
e eles vão escolher o Rio de Janeiro para se estabelecer. A Madeleine Colasso é bem interessante porque realmente ela vai ter um reconhecimento nacional e internacional muito grande. Ela expôs, assim, tu vai vendo, eu vi bastante reportagem, enfim, ela produziu muito e expôs muito. E ela realmente, acho que teve um grande reconhecimento. Mas porque eu comentei que eu acho que ela não é muito visada. Isso a Denise Matar, ela é uma curadora, ela fez uma exposição, se eu não me engano, em 2009. Tô até com o catálogo aqui, peraí. Que até é esse daqui, né? A Tapeceira dos Trópicos. E em 2009, a Denise Matar, ela começa o texto dela comentando que talvez a Madeleine Colasso foi um pouco esquecida, porque quando ela estava no auge da produção dela, ela faz uma tapeçaria mais figurativa, vamos dizer. E aqui no Brasil já estava entrando a abstração muito forte e rolava embates grandes, né, entre o figurativismo e a abstração. Então, a gente sabe quem acabou ganhando essa guerra foi a abstração, né? Chega com muita força. Depois a gente vai ter os concretos, neoconcretos, enfim, toda uma geração de artistas voltada à abstração aqui. Mas, então, talvez por isso que ela tenha ficado um pouco esquecida. Mas ali nos anos 40, 50, 60, ela realmente produziu muito e teve esse reconhecimento internacional também, muito grande. Então, só esse comentário da Madeleine Colasso, que eu acho muito bonito quando ela comenta, assim, quando ela se encontrou com aqueles tapetes lá em Tanger, né? Olhei para aquelas maravilhosas cores e formas transformadas em tapetes e imediatamente me apaixonei para sempre, me dedicando à tecelagem. Desde logo senti que na riqueza de recursos da técnica da tecelagem poderia fazer com que minhas mãos realizassem o milagre de reduzir a formas táteis e visuais de expressão, a síntese do que de lírico e poético existe no mundo exterior e no meu universo interior. Então, realmente ela depois teve esse encontro e seguiu a sua vida fazendo essa produção. E eu gosto muito dessa foto, que ela é muito diva, assim, realmente, né? Nessa cadeira divina, parece rodeado das tapecerias dela. Mas isso ela já é mais velhinha, né? Em 1980. Então é bem interessante. Quando ela chega no Rio de Janeiro, isso fica bem marcado que primeiro ela vai morar no Outeiro da Glória. Ela vai ter uma casa ali e já começa com a sua produção. Aqui a gente tem uma reportagem de 1949, que daí tem essa questão, experiências de arte decorativa no Rio, né? A gente, quando começa a pesquisar nesses jornais, sempre tem, no início, tem muito essa questão de arte decorativa, bem forte. Mas ali ela já ganha reconhecimento, já tem pessoas visitando, e até ela começa realmente a crescer porque deixa eu ver se eu anotei o nome dele. Mas é uma pessoa que trabalhava com decoração de interiores, vê a produção dela, gosta muito, e é ali que começa a crescer a trajetória dela. Trouxe também essa reportagem porque eu gosto que tem a Consensa Colasso. A Consensa é a filha da Madeleine Colasso, que também depois vai ter uma produção em tapeçaria não tão forte quanto a mãe, mas vai seguir assim com o legado dela. E desde pequena ela já produzia, ajudava a produção da Madeleine, porque isso é importante, assim, também a gente tem um pouco também esse pensamento que as tapeceiras vão lá e bordam tudo sozinha, e não é assim. A própria Madeleine depois começa a crescer muito a demanda dela e ela vai ter muito. Acho que ela tinha um bocado de pessoas trabalhando para ela, assim, como o Genaro de Carvalho, como o Jacques Duché e o Norberto Nicola também. Tem que ter essa mão de obra, né? Então eu trouxe algumas imagens, mas assim, tentei trazer o máximo de obras, que a maioria eu gosto, assim, bastante de colocar informação, onde que tá. Então, basicamente, eu peguei muito do catálogo da exposição da Denise Matar, e vocês vão ver, acho que nos anos 90 ocorreu uma exposição bem grande
da Madeleine Colasso, e eu acredito que ela fez uma doação grande para esse museu, então tem muita coisa, isso já tinham me falado, existe bastante coisa da Madeleine Colasso na Caixa Econômica Federal do Rio. E sobre o tema da tapeçaria, né, da Madeleine, ela realmente começa a fazer mais tapeçaria. É importante isso nas reportagens, não comentam muito, mas ela começou fazendo tapete, que ela até tinha o tapete, era 3 estados, que um é o tapete Salvador, que era um tapete mais fino para locais mais quentes. Daí tinha o mediano e tinha eu acho que era o Rio Grande do Sul, que era o mais pesado para ambientes mais frios. Isso comenta, assim. Não sei dizer se ela seguiu um paralelo com a produção de tapetes para tapeçaria. Eu acredito que... Não sei dizer. Mas eu acho que talvez ela foi deixando de lado os tapetes e foi focando ao longo do tempo na tapeçaria. Então, o que é interessante da produção da Madeleine Colasso, que até, né, a tapeceira dos trópicos aqui, realmente ela vai buscar inspiração muito na flora e na fauna aqui do Brasil. Ela viajou muito e ela vai passar muito dessas coisas que ela vê para a tapeçaria dela. E eu acho muito bonito. Ela tem muito uma questão também de cidades, da arquitetura também. Essa daqui a gente tem das baianas. Então ela foi uma pessoa que realmente, depois vai ter mais imagens, mas que realmente buscou muita inspiração aqui no Brasil. E também um pouco depois ela vai ter uma produção da infância dela no Marrocos, que também é algo que inspirou bastante. Mas ela é bem reconhecida por trazer um pouco das imagens, da flora, da fauna aqui do Brasil para a tapeçaria. A Madeleine Colasso, porque eu comentei que primeiro ela se estabeleceu no Rio de Janeiro, porque a gente, no Altoeiro da Glória, né? Porque logo em seguida ela é muito conhecida, porque ela vai viver, enfim, o fim da sua vida em Espraiado. Que ela fala, Espraiado é a região que escolhi para viver, onde encontrei um povo amável e pronto a receber. Fui trabalhar no campo. Na cidade não dá para fazer artesanato, tem que estar calma. Eu gosto muito dessa citação dela. Não é real, mas ela vai para esse lugar, que até tem vídeo na internet, é muito bonito. E o legal, realmente, assim, da Madeleine, é que ela vai ter todo um trabalho social com aquela região que ela viveu, que ela escolheu para viver, né? Então, o que acontece? Não sei se alguém de vocês conhece Espraiado, quando acabar essa pandemia, enfim. É um lugar que eu gostaria muito de conhecer, porque realmente, o que aconteceu? A Madeleine Colasso, ela vai criar a Escola Tomás Colasso, que vai funcionar 30 anos. Porque o que ela nota? Ela nota que já tinha uma tradição, enfim, bordado é algo presente, né? Bordado, enfim, crochê, tinha já uma relação. E ela nota, quando ela se muda, que todo mundo queria ir para São Paulo, e ninguém mais queria ficar ali. Então, ela resolve criar essa escola justamente para estimular a população a se manter ali e também ter um trabalho. E isso está muito vivo até hoje nessa cidade. Enfim, lendo, a gente vê que a Madeleine ensinou diretamente diversas pessoas. Muitas dessas pessoas também trabalhavam e bordavam as obras da Madeleine Colasso. Mas ela conseguiu inserir uma tradição, e super recente, né? Que isso ela se mudou lá em 49, né? Se a gente for pensar, é algo recente. Mas ela realmente conseguiu construir enfim, manter esse legado nessa cidade e também melhorou muito a condição de vida dessas pessoas. Até esse final de semana, a Denise Matar, ela abriu uma exposição aqui sobre tapeçaria da Fundação Iberê. E, enfim, eu fui visitar e ela mesma comentou que houve uma pesquisa do MEC
não sei que ano, não vou saber dizer, mas as pessoas que conviveram e tiveram nessa escola, né, Tomás Colasso, eles têm um nível de educação e de cultura, enfim, muito melhor do que o resto da região. Porque Espraiado é um local pequeno, até faz parte de Maricá. Então, acredito que eles fizeram uma comparação. Então, ela realmente, isso eu acho que foi algo muito importante que ela fez. E outra coisa legal é que, recentemente, então, a arte da tapeçaria do Espraiado foi considerado patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural do município, né? Então, é considerado ali. Mas, claro, isso é um passo para talvez ser transformado, né? Um patrimônio, acredito que material seria, federal. Então, realmente, acho que esse legado da Madeleine é muito bacana, assim, o que ela conseguiu fazer com a tapeçaria. E até hoje tem feiras que vende, tem produção, é bem vasto, assim. É algo muito latente na cidade. Então ela comenta, o artesanato ajuda as famílias a se fixar no campo, permite que a mulher não descuide seus afazeres domésticos, assegura uma renda extra e serve como elemento socializante, aumentando a convivência e o relacionamento de um grupo pelos interesses comuns. Quando cheguei a Espraiado, todos falavam em se mudar para São Paulo. Hoje não se fala mais isso. Então, realmente, esse trabalho, né, que ela fez naquela região. E daí aqui eu acho que vai ter mais algumas imagens da produção dela, que se comenta muito, né? Eu falei da flora e da fauna, mas ela vai também buscar muito na arquitetura do Brasil, assunto para suas tapeçarias. Esse é o casario. Não, basicamente nada tem data, assim, acho que ela não era muito cuidadosa com isso. E também alguma questão de alguns causos, né, que ela fala o primórdios do teatro brasileiro. Então, e também, de novo, a questão, isso é bem importante, né, a questão do tamanho, essa tapeçaria grande, né, 1,20 m de altura por 250 de largura. Então, tem, né, isso é algo muito forte que vem de uma tradição da França, de toda essa renovação da tapeçaria no século XX, da tapeçaria ser pensado como algo mural, né, acho que depois eu vou comentar um pouquinho melhor, mas tem essa questão de ser um tamanho maior, para ocupar espaço, pensando essa questão da arquitetura. Isso que eu tinha comentado, que é uma das tapeçarias com um pouco que vem das memórias de infância dela, no Marrocos. Então, essas são os tintureiros. Essa é outra também, Vindmas, que tem essa eu nunca vi uma obra da Madeleine Colasso ao vivo, não sei se alguém de vocês viu, mas diz que é muito bonito e tem, enfim, a Denise também comentou que tem uma técnica, assim, se vê que é algo mais aprimorado. Então, outra questão muito importante da Madeleine Colasso, que se comenta muito, é a criação do ponto brasileiro, né? Ela criou um ponto, ela chegou a registrar, tá? Um ponto registrado que é o Centro Nacional de Tapeçaria Antiga e Moderna, que foi criado ali nos anos 40 na França. E ela fala-se, né, enfim, escutando o samba. Então ela fala, então, o samba sempre me encantou, gosto de ouvi-lo enquanto trabalho. Foi sensibilizado por seu ritmo que inventei o ponto brasileiro, feito de tal forma que se parece a um gingado. Diz que ele é um pouco semelhante com o ponto arraiolo, eu não conheço tanto essa parte técnica, mas que ele é um pouco mais livre, ele não tem tanto uma ordem a ser seguida, por isso que ela comenta um pouco dessa questão do ritmo, do gingado, do samba, que ela trouxe para esse ponto. E é bem interessante, e ali muito com essa criação do ponto brasileiro que ela vai despontar bastante. Também porque Marie Coulthard, que vou comentar aqui rapidinho quem ela é, mas a Marie Coulthard, ela foi uma das
renovadora, assim, uma das que iniciou a produção de tapeçaria na França, a renovação, né, no século XX. Ela também vai se mudar devido ao marido à África, agora não me recordo exatamente onde, mas ela começa a solicitar aos artistas modernos franceses, tipo Picasso, Leger, enfim, para fazer cartões, e ela faz a produção da tapeçaria. Então ela realmente, né, é super importante. É ela que, inclusive, vai chamar o Jean Lurçat, que é o grande renovador da tapeçaria francesa, que quando sempre a gente fala de tapeçaria no século XX, acho que é uma das primeiras pessoas que aparece é o Jean Lurçat. Mas ele fazia tapeçaria bordada no início da produção, e a Marie Coutole que vai apresentar o Lurçat a Besson, que é uma cidade, né, que tem toda uma tradição em tapeçaria. Então, apenas Marie Coutole, que tem toda já esse peso e um legado mesmo, a tapeçaria, a renovação da tapeçaria francesa, ela visita o Brasil em 1954 e ela fica encantada com a produção da Madeleine Colasso. Ela chega a visitar o ateliê, isso tem tem documentado em reportagens de jornal, que ela chega a visitar algumas vezes a Madeleine Colasso, e é a Marie Coutole que incentiva a Madeleine Colasso a ir atrás para registrar esse ponto, que ela comenta, isso é algo novo, tem que ser registrado. Então é muita influência da Marie Coutole. Que, claro, depois até esse contato com a Marie Coutole vai abrir muitas portas na Europa, para Madeleine Colasso. Ela chama para fazer exposição na França, enfim, ela começa a expor bastante. Tem uma época que ela expõe muito, acho que ali nos anos 50 para 60, ela expõe bastante na Europa. Daí eu trago aqui outra produção da Madeleine, que talvez não tenha tanta relação, né? A gente olhando não parece muito uma tapeçaria da Madeleine Colasso. Mas é que tem uma história bem interessante. Deixa eu ver se eu coloco aqui, mais ou menos. É uma tapeçaria que ela se encontra no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Vocês podem ver o tamanho dela, né? 235 por 3 metros, né? É uma tapeçaria enorme, que foi um convite. A Madeleine Colasso foi solicitada a fazer essa tapeçaria para ir para o Palácio do Itamaraty. Então foi uma encomenda, essa é a palavra correta, foi uma encomenda do Palácio do Itamaraty. E tem essa reportagem também que saiu no Jornal do Brasil em 67, porque já isso é mais pro fim que começa vamos dizer, a decorar, né? Então, vamos ver se aparece. É o embaixador Vladimir Murtinho, que eu vi que ele realmente foi o responsável para buscar as obras que iam decorar o Palácio do Itamaraty. Então, ele entra em contato com a Madeleine Colasso e pede esse tapete. E foi o tema do tapete, né, que é o Mapa Mundi feito por Marini. Ele é o primeiro Mapa Mundi que aparece o Brasil. E o mapa, tá do Palácio do Itamaraty, mas parece que ele fica no Rio de Janeiro. E então o embaixador Murtinho pede para ela tecer o mapa, que é igual, é exatamente igual. Se a gente comparar toda essa decoração lateral, eu achei que poderia ter sido criação da Madeleine, não é, ele realmente é assim. Então ele pede para ela tecer o mapa. E a gente vê aqui, né, a construção, ele realmente é muito grande e fala, ó, ao fim ali, fala que a produção do tapete, né, durante 5 meses, 10 artesãs bordaram 20 quilos de lã, o que corresponde a 675 mil pontos, sob a orientação de Madeleine. Então isso é importante, porque até eu comentei com a Vanessa pelo Instagram essa questão, né? Isso era muito comum. Tinha essa relação do artista com
esse artesão. Porque realmente, imagina ela bordar tudo isso sozinha, né? Então, esses artistas, eles tinham. E até hoje, né? Isso, enfim, é algo comum. Artistas terem esse suporte de outras pessoas para a produção dessas obras. E, principalmente, pensando em algo que é tão artesanal como a tapeçaria, isso se mantém. Então, realmente, tem essa... Precisa, né? Então, só assim, bem rapidinho, eu não vou comentar muito, mas é algo bem interessante, que é aqui, porque esse pedido veio para decorar um espaço em Brasília, né? E a gente vai ter, claro que não são muitas, mas a gente vai ter sim um número, assim, grande de tapeçarias em Brasília. E daí a gente pensa por quê, né? Brasília foi, né, uma capital, foi um sonho, enfim, ela foi construída como uma cidade modernista utópica, né? E ela foi criada como síntese das artes. Então, até em 1959, a gente vai ter o primeiro congresso de críticos de artes, que justamente o título, né, desse congresso é A Cidade Nova, Brasília, Síntese das Artes. Então, realmente, Brasília, além de chamar, né, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, para ter, né, o seu urbanismo, a construção dos seus prédios, também tantos arquitetos, Oscar Niemeyer, enfim, pensavam que ela tinha que estar vinculada com outros artistas e ser incluído obras. Tinha essa questão realmente de síntese das artes, de estar a arte pela cidade. Até eu gosto muito de um artista, é o Atos Bulcão, que ele é um artista que ele fez, tem muita obra dele em Brasília, e ele fez principalmente azulejos, e os azulejos deles estão tanto dentro de congresso, mas também está em praças de Brasília. Então, realmente fazer que a arte esteja em volta das pessoas. E a tapeçaria acaba que vai... Quando ela está ressurgindo com força, ali nos anos, principalmente ali nos anos 40, na França, a gente tem essa questão da arquitetura modernista também. Então, a tapeçaria vai, não sei quem é que se vale de quem, mas a tapeçaria vai crescer muito com esse pensamento de uma arte mural, para ocupar esses espaços da arquitetura moderna, né? Até, sei lá, a gente tem muita essa imagem dessas paredes brancas, né? Então, ela surge muito com isso. Até o Le Corbusier, que é um arquiteto suíço, né? Mas ele, enfim, viveu muito tempo na França, né? Ele vai defender a tapeçaria. Inclusive, ele vai fazer muita tapeçaria. E ele chama de... A tapeçaria, ele comenta que é o mural nômade. Então, isso aqui é um texto que ele escreve, na verdade, em 1960, e depois sai no catálogo de uma Bienal de Lausanne, na primeira. Então, ele comenta: o sentido atual da tapeçaria foi revelado. Ela é a pintura moral dos tempos modernos. Nós somos nômades, habitando apartamentos em complexos habitacionais equipados de serviços comuns. Nós mudaremos de apartamento segundo a evolução de nossas famílias. Crescimentos sucessivos ou diminuições, nós mudaremos, por vezes, de condição, de bairro, de país. Não podemos ter as paredes de nosso apartamento cobertas com uma pintura mural. Entretanto, essa parede de lã, que é a tapeçaria, pode ser retirada da parede, enrolada, posta sobre o braço à vontade e ser pendurada em outro lugar. É assim que denominei minhas tapeçarias, mural nômade. A tapeçaria em domicílio responde a um legítimo desejo poético, por sua textura, sua matéria, pela realidade de sua execução. Ela traz seu próprio calor para um ambiente interior. Então, ele defende muito, eu gosto muito que ele realmente, acho que é muito simples, né? Tu pegar uma tapeçaria, enrolar e colocar embaixo do braço, mas essa questão, ele escreve, imagina, em 1960, né? Nessa questão já de uma modernidade, das pessoas estão se mudando, enfim, é bem o que ele comenta, né? Das viagens. E isso vai... Por isso que eu comentei bastante da questão do tamanho. A tapeçaria, ela vai ter essa influência desse mural, de se pensar a tapeçaria como uma pintura moral. E isso também
é bem defendido pelo Jean Lussac, que é esse artista francês que eu comentei, que ele foi um dos grandes nomes da renovação da tapeçaria, e ele via também a tapeçaria como uma pintura moral. E até eu encontrei algumas reportagens que ele fala, assim, não sei dizer o quanto que isso é verdade, porque é meio curioso, assim, mas em reportagem de jornal ele comenta que ele vende muito bem para diplomatas, que é justamente, ele comenta, já que eles se mudam muito, então em vez de comprar um quadro, enfim, ou até ele fala reformar a parede, ele só coloca uma tapeçaria e segue e muda, enfim, ter essa facilidade. E também outra coisa que o Jean Lussac comenta dessa ligação da arquitetura modernista com a tapeçaria é que ele fala que ele vende muito para países que têm uma relação mais forte com espaços grandes e com essa arquitetura moderna. Ele comenta o Brasil, fiquei bem impressionada, mas realmente tem mais tapeçaria do Jean Lussac que a gente imagina aqui. Estados Unidos e Suíça também. Então, essa ligação. Até tem aqui, até tinha me esquecido, mas tapeçarias para Brasília, ele vai catando, vai ter outros artistas. E essa velha arte da tapeçaria sustenta seu posto na arquitetura moderna. Então tem essa relação. Vou tentar passar um pouquinho mais rápido, senão eu vou ficar a noite toda aqui. Eu só trouxe assim um levantamento. Não sei se tem mais, assim, fiz uma boa pesquisa, mas acredito que seja isso. A gente vai ter tapeçarias do acervo da Câmara dos Deputados. A gente vai ter 2 tapeçarias do Glênio Bianchetti, que ele é um artista daqui, gaúcho, mas ele foi professor da Universidade de Brasília e viveu muito tempo lá. E choquem-se, mas a gente tem uma tapeçaria do Ariano Suassuna. Isso foi uma curiosidade, eu até procurei, ele criou algumas tapeçarias que ele tem uma região, ele tem uma fazenda que tinha tapeceiras, então ele criou alguns desenhos, mas não são muitos. Parece que o filho dele é artista e tem uma produção de tapeçarias maiores. A gente vai ter no Palácio Planalto também, a gente vai ter o Norberto Nicola. E no Palácio da Alvorada é que mais tem. Que a gente vai ter mais obras, tá? A gente vai ter 2 do de Cavalcante, que essa daqui, uma é Os Músicos, também ela é bem grande, 198 por 5 metros, na biblioteca. E até curioso, porque eu comentei, o Le Corbusier fez muitas tapeçarias, bastante tapeçarias, inclusive ele fazia tanto assim, menores, para casas, mas muitos projetos que ele fez, principalmente de teatro, né? Porque a tapeçaria tem essa questão acústica, né? Que é muito bom. Então ele tem um projeto bem grande na Índia, que ele fez uma tapeçaria assim, ó, gigantesca para o projeto dele. E daí eu tava pesquisando e o Le Corbusier tem uma tapeçaria Os Músicos. Não sei se tem influência, assim, mas ele também tem uma. Tem essa também, As Múmias, que é um pouquinho menor, mas é grande também, 3 metros por 4, né? Que esse fica no mezanino. Na sala de espera, a gente vai ter uma Consenza Colasso, a filha da Madeleine, e também dá pra ver ali que tem um quadro acima do sofá, assim, tem um Carlos Sclier, então realmente Brasília tem muitas obras, né? Diz que é muito bonito o acervo que eles têm. No salão de baquetes também a gente vai ter duas tapeçarias, Consenza Colasso, que é como se fosse um par, né? Saudades do Meu Jardim 1 e 2. A gente vai ter no salão de estado também uma tapeçaria do Kennedy Bahia, que eu vou comentar um pouquinho depois, bem rapidinho, assim, vai ter alguns artistas tapeceiros na Bahia, ali nos anos 50, né? O Kennedy Bahia é um deles. E no Palácio do Itamaraty, que eu comentei, né, tem a Madeleine Colasso, mas a gente também vai ter a tapeçaria de Burle Marx, que ele também, eu acho que com essa influência da arquitetura modernista, né, Burle Marx, ele foi um paisagista, né, teve muito envolvido com os Niemeyer, os projetos, e ele é um dos que mais cria tapeçaria daqui. Que eu acho que daí eu até nem coloquei foto, mas a gente vai ter uma tapeçaria antiga, né, da manufatura de Gobelin.
A gente vai ter a tapeçaria da Madeleine Colasso, que eu comentei, que é o Mapa Mundi. E a gente vai ter a tapeçaria, então, do Burle Marx. Como eu comentei, ele fez muitas. E essa aqui fica na sala de jantar, que é a vegetação do Planalto Central, que deve ser muito bonita também, e enorme, né? 2 por 4 metros. E tem mais essa também do Burle Marx, que é do Congresso Nacional, que já ela não tem medidas, não tem nada, mas pelas fotos ela parece um pouquinho menor do que aquela de 4 metros. Então, tudo bem? Oi, gente. Pode comentar. Oi, Carolina, tudo bom? Posso tirar uma dúvida? Claro. Gente, eu tô com uma dúvida que é, qual é a diferença? Isso, assim, eu tenho estudado arte têxtil e tapeçaria e é uma dúvida que me consome, qual é a diferença entre tapeceiro e tecelão? E como é isso, assim, de você, a pessoa que não faz, ser chamado de tapeceiro? Tipo, porque um pintor, ele não vai ser chamado de pintor se ele não pintar. Entendeu? Ele pode ter assistente, mas provavelmente ele vai saber a técnica. Como é essa questão? Então, no caso da Madeleine, a tapeçaria não foi o desenho dela. Ela fez baseado no mapa. Mas no caso do Burle Marx, era o desenho dele, mas ele não teceu. Eu acredito que ele não teceu. Como é essa questão? Eu fico sempre muito na dúvida, assim, disso. Tá. Primeiro, porque esse do tapeceiro, do tecelão, pra mim o tapeceiro tá ligado, né? Tapeceiro, tapeçaria. Eu acho que é alguém que realmente tá vinculado à tapeçaria. Tecelão é tear. Talvez o tecelão faz tecelagem. Porque também tem essa diferença, né? A tapeçaria é mais um objeto que vai na parede. Claro que pode se utiliza da tecelagem, mas também tu pode ter a tapeçaria bordada ou a tapeçaria que é feita no tear. Tecelão faz, porque também, por exemplo, tu pode fazer tecelagem, mas fazer uma manta, fazer uma não sei, coisas utilitárias, né? Eu acho que tem essa diferença. Obrigada, nunca tinha pensado sobre isso. Mas essa questão da Madeleine, a Madeleine sabia tecer. Claro que ela sabia bordar, né? No caso, porque ela fazia tapeçaria bordada. Ela sabia fazer tapeçaria bordada. Ela até, eu acho que foi na Espanha, ela tinha ateliê, ela tecia, ela tinha teares e fazia tapeçaria em teares. Só daí tu comentou, não vai chamar o Burle Marx, a gente não vai chamar ele de tapeceiro, porque ele não fazia as tapeçarias dele, tá? Ele fazia os desenhos e alguém bordava. Só que só por tu ter uma artista que vai ter essa ajuda, né? No caso da Madeleine, Leonardo de Carvalho, que eu comentei, eles não teciam sozinhos. Mas eles tinham conhecimento da técnica, eles tinham essa relação, eles estavam de olho do que faziam, vamos dizer assim. Que eles tinham conhecimento realmente. Claro que é isso que eu falei, acaba que eles não dão conta. O Genaro de Carvalho nem se fala, a gente vai entrar nele agora. Eu acho que ele produziu horrores, então a gente vai chamar de artista tapeceiro, porque ele tem esse conhecimento, ele faz tapeçaria, mas não quer dizer realmente que ele coloca tanta mão, é que isso é algo bem, eles já estão, é que a gente acha que isso não existiu, mas não sei se eu respondi a tua pergunta, Raquel, acho que tu vai falar, ou tu tá escrevendo. Respondeu super. Eu não sabia se o Genaro de Carvalho ele tecia ou ele só meio que projetava, e eu acho que minha dúvida também está associada à minha formação de design, que é muito aprender pelo fazer. E eu acho que quando a gente tem na Bauhaus, é muito a mão na massa, é muito aprender a técnica. E esse é outro período, talvez eu me confunda muito eu olhar e ver um conjunto de pessoas tecendo e a pessoa não estar tecendo. Tipo, isso me confunde um pouco, mas talvez seja o período, a época também.
Que até a Mônica colocou aqui. No caso, ele era designer, criava os desenhos e alguém executava. Isso tu tá comentando do Genaro, acredito. Ele não entra na questão designer, ele era artista, ele tava no sistema, ele expunha as suas obras como arte. Mas isso, Raquel, que tu comentou, Madeleine Colasso, Genaro de Carvalho, Norberto Nicola, Jacques Duché, todos eles tinham conhecimentos de técnicas têxteis e todos produziam. Acredito que no início mas foi se perdendo isso pela questão da quantidade e também que é algo comum, né? Tu ter essa questão que daí também tá muito vinculada, eu acho, com preconceito, porque a tapeçaria, assim, demora para se colocar como arte, porque a gente tem enfim, isso é outra história, mas é que no Renascimento vai ter essa divisão grande das artes, né? Que os artistas vão começar a defender, porque antes a gente tem ainda sobre coprodução, mas a questão vem de antes do Renascimento. Exato, isso que eu ia comentar, porque a gente vai ter na Idade Média, não existia o conceito de arte, como a gente pensa hoje. Hoje, a gente vai ter as guildas, que daí, sim, tu vai ter a guilda da pintura, a guilda da madeira, a guilda... enfim, não sei, de várias técnicas que hoje a gente consideraria artesanato. Não tinha tanto essa divisão, que até muitas vezes tu tem esculturas incríveis e não tem nem assinatura. Era a questão das guildas, algo mais comunitário. Daí a gente vai para o Renascimento, os artistas começam a questionar porque eles querem um status, eles querem uns status, porque as artes não entravam no... Ai, como é que é o nome? Agora eu esqueci. Mas eles não entravam como artes... Não era nem artes maiores. Não era algo mental, isso. Não era tipo como a literatura, como a poesia. Era algo manual. E os artistas começam a reivindicar esse espaço como algo mental. Então, porque eles fazem, eles estudam, eles desenham, eles produzem. Só que daí, com essa divisão, o que acontece? Esses que eram mais manuais... daí esses que eram os manuais, vai se virar essa arte menor, que entra daí também um pouco a tapeçaria, vai sofrer com isso. A gravura, eu acho que também demora um pouco para entrar nesse hall de arte maior. Então, a gente ainda tem bastante essa influência dessa divisão, que por isso que o artesanato, artesanato, isso é arte, né? Agora eu acho que as coisas estão fluindo, mas mesmo assim ainda tem bastante divisão, né? Mas isso também, e daí por isso que eu comentei lá no início, né, dessa aula, desses movimentos, tipo Arts and Crafts, tu falou da Bauhaus, são movimentos que começam a pensar mais nessa união do artista novamente produzindo uma arte que vai em todos os lugares, como o que era dito de arte menor também. Sim, o William Morris, né, o artista inglês, fazia papel de parede, ele fazia tapete, ele fazia almofada, e a Bauhaus vai muito nesse espírito. E claro que é por isso que daí acaba criando o design, mas o design também está muito ligado a essa questão da indústria, né? Que começa a ser uma demanda, né? Eles, além de olhar para o artesanato, eles também olham bastante para a indústria, que estava crescendo muito. Tá bem? Obrigada, Carolina. Obrigada, gente. Mas é uma polêmica isso. Assim, fica, né, bem chocante. Eu acho que até fica um pouco mais chocante quando a gente não sabe quem teceu, né? Porque isso também é uma coisa lá que enfim, lá na tapeçaria em Abson, a Marie Couture, vai ter a assinatura do artista, mas vai também tem o logo de qual foi o ateliê que produziu essa tapeçaria. Então eu acho isso mais correto, tu vai ter essa, né? Ok, tu desenhou, mas esse ateliê que fez. Vou saber te dizer se, por exemplo, o Burle Marx... Então, tô falando ali dessa questão do não mental, né? O artesanato ficou fora dessa... E também tem essa questão por mãos femininas. Também, porque daí acaba que toda essa questão da arte têxtil, né, tem muito esse peso, porque se torna algo feminino.
Então a gente vem agora para Genaro de Carvalho, que ele é realmente assim que vai, eu acho que é um marco assim para tapeçaria aqui no Brasil, porque ele vai conseguir aliar, ele participa de um movimento modernista em Salvador, então ele tá ligado assim com questões mais contemporâneas, né, de sua época, e ele vai se voltar para tapeçaria. Então até falam que ele é o pai da tapeçaria moderna, né? Ele tem um pouco esse nome. Mas ele infelizmente viveu super pouco, né? Que realmente é uma pena, mas enfim. Então o que acontece do Genaro? Ele começa a desenhar muito por motivação do seu pai, né? Ele chegou a estudar, a se formar, e ele logo em seguida, super novo, aos 17 anos, ele já vai participar da primeira mostra de arte moderna da Bahia. Como eu comentei, ele tá um pouco vinculado a esse início da modernidade em Salvador, né? Principalmente. Ele vai estudar desenho na Sociedade Brasileira de Belas Artes. Só que o que acontece, assim, que é o mais interessante, daí já em 49, ele vai para a França para estudar com André Lhote e Fernando Léger. São dois artistas pintores. Só que lá é que ele vai entrar em contato com o suporte da tapeçaria, porque em 49 a gente já tem na França muito forte a renovação da tapeçaria, já tem muitos artistas produzindo em Abson, tem já o Gerro Lussat, então ele vê e ele percebe que o desenho dele, que ele pintava, daria muito bem para tapeçaria. O tipo de traços, por ser mais geométricos, assim, a gente vai ver uma produção dele. E eu coloco que ele só teve, pouco, né, 25 anos de vida artística, que ele vai ter um problema de saúde, aneurisma cerebral, e acaba falecendo jovem. Mas ele produziu muito durante a vida dele, assim. Então ele comenta desse encontro da tapeçaria, tá? Eu estava em Paris e estudava com uma bolsa de estudos, quando, de repente, conheci numa vitrine uma tapeçaria de Jean-Pierre Ledoux, um grande tapeceiro que, juntamente com Gerro Lussat, Dom Robert e Marcel Gourmet, forma o primeiro time da tapeçaria francesa moderna. Fiquei encantado com essa tapeçaria e considerei que o meu tipo de pintura e o meu tipo de desenho, se realizados em tecidos, poderiam dar um efeito semelhante. Posso dizer que foi esse o início da fundação do nosso ateliê e essas justamente as formas através das quais nasceu minha tapeçaria. Então, porque vai demorar um pouco para ele começar a tecer realmente. Mas é interessante, ele já estava produzindo murais. Então, essa questão da arquitetura sempre permeia um pouco a relação da tapeçaria. Ali tem uma foto, ele vai criar um primeiro mural dele, esse Festas Regionais, no Hotel da Bahia, que até, inclusive, Gerro Lussat conhece, enfim, e gosta bastante. Que é, isso é bem interessante, assim, porque ele vai criar o ateliê em 55. Acho que eu botei, não botei, mas é em 55, que é o criado. Mas é justamente isso, ele comenta, quando ele vê e tem essa ideia, ele chega a estudar tapeçaria, ele volta a Salvador, e, claro, o que dá, assim, lendo, enfim, não conheço tanto lá, mas não havia uma tradição tão forte de tapeçaria. O que é diferente, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem essa questão da tecelagem, do tear mais forte. Na Bahia não tem tanto, porque, obviamente, é quente, né? Não tem aqui, a gente tem muito por causa do frio. E ele comenta que demora um pouco para ele começar a apresentar as tapeçarias dele, porque isso é bem interessante. Ele vai pegando as bordadeiras, rendeiras, né, principalmente rendas no Nordeste, né, ele vai pegar essa mão de obra que já existe, mas ele começa a fazer uma adaptação do que elas conhecem, o do que ele quer para a tapeçaria, pontos que ele conhece de tapeçaria. Então demora um pouquinho para ele apresentar a produção dele. E em 54,
Acontece assim, sempre comenta que o Jean Lusat, né, esse artista francês, vem ao Brasil. A partir de 52, 54, ele começa a expor, assim, o Jean Lusat expõe em 54, 56, 58, ele vem e expõe bastante vezes aqui no Brasil, então vai ter uma influência muito forte dos artistas aqui do Brasil no início com essa tapeçaria francesa. E sempre se comenta que o Jean Lusat visitou o ateliê de Genaro de Carvalho, porque parece que ele viu um dos murais do Genaro, agora não vou me recordar se é esse, do Hotel da Bahia, mas ele vê, gostou e vai atrás do Genaro de Carvalho. Daí Jean Lusat gosta muito da produção de tapeçaria dele, que já tinha alguma coisa, vê os desenhos e fala, olha, o teu desenho combina com a tapeçaria, e chama o Genaro de Carvalho para fazer um estágio na França. E diz que Genaro não vai, ele fica, fala, enfim, ele já estava, acredito que ele já estava mais se envolvendo com a situação. Talvez eu também acho interessante que ele percebeu que talvez não adiantaria muito, talvez ele ir lá, porque depende da mão de obra que ele tem aqui, não sei se são hipóteses, mas ele não foi. Mas daí eu encontrei no jornal o Genaro de Carvalho comentando como é que foi esse encontro com o Jean Lusat e achei curioso, assim, eu gosto um pouco dessas causas nas artes. Então ele comenta, um homem de seus 70 anos, calvo, calça branca e alpargatas, tocou a campainha da casa número 3 do Campo Grande, Salvador. Um rapaz moreno, pincéis na mão, veio abrir. Era o pintor Genaro de Carvalho, um dos expoentes da nova geração artística brasileira. Eu sou o Jean Lusat, disse o visitante. Vi um de seus trabalhos no Hotel da Bahia e quis conhecê-lo. Então era aquele mural, realmente. Genaro achou que o homem tinha uma certa semelhança com Picasso. Nunca vira Lusat, que conhecia apenas através da obra. O senhor não pode ser Lusat, disse. Ele está na França, talvez nem mesmo em Paris, mas em alguma cidadezinha perdida na província. Mas a casa está às ordens. O visitante não discutiu e foi entrando. Saiu mexendo daqui e dali, parando mais demoramente em frente das tapeçarias que mais gostava, examinando óleos, estudos e lãs. Tudo com jeito de entendido. 15 minutos depois, virou-se para Genaro e disse: o senhor pode não acreditar que sou Lusat. Isso pouco importa. Importante é apenas uma coisa que vou lhe dizer. O senhor é tapeceiro de verdade. Lusat ficou para o almoço e passou uma semana em Salvador, pageado por Genaro, que além da alegria de conhecer um dos artistas que mais admira, tinha terrível gafe a redimir. Então achei curioso, assim, não sei também se é verdade, não reconhecer, mas até acho que pode ser possível, né? Então, realmente, Lusat vem, e mais ou menos o que aconteceu com a Marie Coutolle e a Madeleine Colasso, o Lusat, até talvez Genaro não aceitou ter ido para a França estudar. Mas Lusat chega, assim, eu acho que um ano depois da visita dele, o Genaro de Carvalho já está fazendo exposição na França a convite do Lusat. E, inclusive, a Bienal de Lausanne, que é criado pelo Lusat, e mais outras pessoas, né? Mas tem esse grande nome, né, do Lusat por trás. Genaro de Carvalho, acho que na segunda edição já está expondo. Então, valeu essa visita, né? Então, realmente, ele vai abrir o ateliê dele em 55, Salvador, é um dos primeiros, assim, ateliês de tapeçaria em Salvador. Eu coloquei aqui, vocês podem ver depois, tem um vídeo, Bahia, por exemplo, de 69, em que mostra um pouco o ateliê do Genaro de Carvalho. Só que é interessante isso, o Genaro tem... Quem pesquisou um pouco o Genaro tem uma estrada do Bruno Dantas. Acho que eu cito ele depois. Que nesse vídeo é curioso que aparece tecendo as tapeçarias do Genaro. Mas ele comenta até que acha curioso, porque realmente se sabe que o Genaro bordou. Ele bordava no petit point, que é um pequeno ponto, né? Que é um ponto que o Genaro falou que era já parecido com conhecimentos que essas bordadeiras rendeiras da Bahia, de Salvador, enfim, que ele reuniu, que eram semelhantes. Então, eu botei ali uns links para vocês de alguns vídeos
que dá pra ver um pouco a produção do Genaro. E, enfim, e tem essa questão do Bruno Dantas, mas realmente, tá? O Genaro fazia tapeçaria bordada. E daí, se vocês forem pro próximo slide, daí tem uma foto bem chocante. Quem é que foi a... Eu anotei. Não me lembro quem é que fez a pergunta da questão do... Desculpa, eu esqueci, foi Raquel, não me lembro. Dessa questão do o tapeceiro, quem borda e tal. Então ela vai ficar chocada com essa foto. Que é uma foto as 65 namoradas de Genaro. Que são a Raquel, isso. Que é... Então, ali tá na foto, né, do slide 55, tem ali a sua equipe de artesãs, exatamente. Fico chocada com essa foto. São 65 mulheres que trabalhavam para ele, tá? O Genaro, como eu falei, ele tem uma produção muito grande em tapeçaria. E até, inclusive, achei bem interessante que o Jean Gilon é um outro artista que vai ter uma produção em tapeçaria, que eu não vou comentar, assim, não conheço tanto ele, mas ele tem. O Jean Gilon também fazia decoração de interiores, e ele pede muita produção pro Genaro, e o Genaro fala, olha, é melhor tu começar a desenhar tuas tapeçarias, porque eu não dou conta. E daí, por isso que Jean Gilon começa a fazer... tapeçaria, porque Genaro não dava conta. E agora tem algumas fotos do Genaro, tá? Esse ateliê com os cartões modelo, ele fazia cartões... A gente vê, né, na parede tem esses menores, que é mais um estudo, né? Vocês podem seguir pro slide 53. Então a gente vai ter um pouco da produção das obras do Genaro, que também tem essa questão da influência da fauna, flores do Brasil, as cores, mas já de um desenho bem mais estilizado se comparado com a Madeleine Colasso. E sempre ali, ó, lã bordada em petit point, né, esse ponto pequeno. Mas eu acho muito bonita as tapeçarias, o Genaro tem essa questão da cor muito forte também, né. Na 54 a gente vai ter um outro slide, o Frutos e Gerações. E realmente vai bastante, ele tem um... Vocês podem ir pro outro também, seguindo assim. Que de novo tem essa questão da flora, da fauna. E também tamanhos grandes, né? Essa 145 por 236. E também tem um elemento, na 56 aparece, que ele sempre tem essa questão do pássaro, que ele faz também bem grande. E aqui eu queria, na 57, a gente vai ter, que eu comentei, o Lussá, ele foi o organizador da tapeçaria, da Bienal de Tapeçaria em Lausanne, que foi criada em 1963. E já na segunda edição, o Lussá convida o Genaro para participar. Ele é o primeiro brasileiro que participa da Bienal de Lausanne. E ali tem uma fotinho dele com a mulher dele. Agora esqueci o nome, isso é feio. Que a mulher dele ajudava muito ele no ateliê. E até hoje mantém muito a memória do artista, porque como eu falei, ele faleceu muito novo, né? Então, rapidamente. Então, Jacques Duché, Norberto Nicola, que eles realmente foram, como eu falei, o Genaro de Carvalho foi um marco para essa tapeçaria moderna, né? O Jacques Duché e o Norberto Nicola foi um marco para a tridimensionalidade da tapeçaria. Eles foram um dos primeiros artistas a começar a pensar a tapeçaria no espaço, aqui no Brasil, né? Então, é interessante que o Jacques Duché e o Norberto tá tudo tranquilo até então. Vocês estão me escutando certinho? Sim. Obrigada. Então, os dois artistas, eles vão se conhecer, eu tô no slide 66. Eles vão se conhecer no ateliê Abstração, que é do artista Samson Flexer. Então, já dá pra ver qual é a influência deles. O Samson Flexer, ele é um artista suíço, ele vem pro Brasil, vive aqui e vai criar esse ateliê Abstração, dos primeiros que já vai começar a trazer abstração ao Brasil. E essa, obviamente, vai ser, como os dois, né, eram alunos do Flexer, eles vão começar a sua produção com isso. E é interessante que ali na década de 50, eles pintavam, ambos pintavam, desenhavam, mas eles começam a se interessar por alguma
um novo rumo para sua obra. Bem interessante. Eu não comentei, desculpa, mas o Jacques Duché ele é francês e ele é uns 9 anos mais velho que o Norberto Nicola. Então, claro, Jacques Duché já tinha conhecimento do que estava sendo feito na tapeçaria na França. Isso foi uma influência para eles se voltarem à tapeçaria. E isso eu acho bem interessante. O Norberto Nicola comenta que eles teve uma exposição do grupo Espace, não sei se é assim que se fala, é um grupo francês que pensava nessa união das artes, de tapeçarias, enfim, e também vai ter uma exposição de tapeçarias de Le Corbusier, as duas exposições no Museu de Arte Moderna. E ali eles vêm, se encantam, vamos dizer, tipo, tá, eu acho que é a tapeçaria que a gente tem que começar a fazer. E daí eles vão buscar ajuda da Regina Gomis de Grasse, isso em 1955, por ali, pedem ajudar ela, e em 59 é que eles vão abrir o ateliê do Duché Nicola. É interessante que eles ficam em torno, isso também que a Raquel comentou, eles vão ficar em torno de uns 2, 3, 4 anos até expor a primeira vez as tapeçarias, porque eles têm esse processo de aprendizagem da tapeçaria e entender melhor o que ficava bem da poética deles nesse suporte novo, né, que eles estavam aprendendo. Até vou comentar rapidinho, mas assim, aqui tem depois vocês podem ler com mais calma, mas fala, faziam tudo sem alarde, esperando estar com algo mais consistente antes de apresentá-lo. Então, isso, eles vão desenvolvendo essa técnica. Vou pular, depois é bem interessante isso, que é um comentário do Pietro Maria Bardi, que tem do Norberto Nicola. Então, no slide 68, eu trouxe rapidinho só pra gente ver uma produção mais inicial dos dois artistas, do Jacques Duché e do Norberto Nicola, em óleo, né? Ambos são óleo sobre tela. Para ver, que daí no próximo já tem uma tapeçaria, para ver o que eles faziam logo no início, quando eles iniciam sua produção, né? De tapeçarias. Aqui a gente tem do Jacques Duché em 1960, que daí já não tem tanto modelagem, Genaro, mesmo que o Genaro já era uma coisa mais geométrica, ainda não se remete a essas questões de flora, fauna, os pássaros, né? Genaro e Jacques Duché. Genaro nada. Jacques Duché e Norberto Nicola não, né? Eles já vão para uma questão da abstração mesmo, que eles estavam produzindo nos olhos. Daí nos 70 a gente vai ter uma do Norberto Nicola Vereda também, desse início da produção deles. Que também tem essa questão da cor, que era algo muito importante, né? E que eles vão passar para a tapeçaria deles. 71. Aqui só tem que eu achei interessante, é sempre bacana eu ver, pelo menos ver os estudos de tapeçaria. Esse, no caso, a gente tem, né, que está no passado composto na galeria, e ver o resultado final da tapeçaria, para entender também como eles faziam o seu estudo. E no caso do Jacques Duché e Norberto Nicola, é importante que eles faziam tapeçaria tecida, também muita influência da Regina Gomis, né, já que eles foram atrás dela. Então, acabou, eu acho que em São Paulo ficou essa tradição mais assim de tapeçaria tecida também. Então, ali no slide 72, a gente vai ter a primeira exposição de tapeçaria plana deles, tá? Vai ocorrer em 61, em São Paulo. E logo em seguida, eles já conseguem expor as tapeçarias dele na Bienal de São Paulo, que foi criada em 51, né? E a gente tem que pensar que Bienal de São Paulo ainda né? É o maior evento de arte do Brasil que a gente tem. E eles conseguem expor as tapeçarias deles. Desculpa. Em 64, eles vão fazer um pouco dessa experiência à la Marie Cuttoli, assim. Eles chamam artistas para produzir algumas obras, mas eles até comentam que não acham muito satisfatório fazer essa transposição, né, do cartão para a tapeçaria de outros artistas, mas eles chegam a produzir alguma coisa. Eles vão Aldemir Martins, Volpe, de Cavalcante, Milton da Costa, então eles produzem alguma coisa. Só que realmente a grande mudança, tá, do Jacques Duché e Norberto Nicola vai vir a partir da década de 60. Eu ainda tô no slide 72, tá, pessoal, ali no último tópico. Na 8ª Bienal de São Paulo, é um marco, assim, para tapeçaria
tapeçaria, para a história da tapeçaria brasileira, que a gente vai ter a exposição de 3 artistas poloneses. Porque isso é importante, tá? O início da Bienal, o que acontece? Não é como é hoje, que tem a figura do curador que vai fazer uma seleção, né? Não, no início, acho que até a década de 70, se eu não me engano, a Bienal era assim, tinha os países, cada país vai fazer a sua seleção de artistas, e daí sim, a seleção do país vai expor na Bienal. Então era por países, tá? E o que acontece? Que a Polônia já tá desde a década de 60, isso também dá uma baita de uma aula, assim, é algo que eu tô pesquisando bastante no mestrado. Mas eles estão já muito fortes com a tapeçaria. E eles vão, então, essa representação polonesa vai trazer 3 artistas que estão trabalhando com a tapeçaria, que é a Magdalena Abakanowicz, a Yolanda Otzika e o Sadley, que eu não sei falar esse nome, mas são artistas bem importantes para a tapeçaria. Próximo slide, que daí tem algumas imagens, eu ainda não consegui catar exatamente muitas imagens, mas depois dá para chegar o nome deles. Só da Yolanda, que é um pouco mais chato de achar obras, os outros é mais tranquilo. Então a gente já vê que eles já têm um pensamento super desconstruído do que é uma tapeçaria, né? Esses artistas ainda estão com essas tapeçarias bidimensionais. A questão da tridimensionalidade já vem um pouquinho depois, mas eles já misturam muito mais material com a forma, já estão fazendo essa desconstrução, né? Tipo, essa obra do Sadley, tá na 73, Voo da Noite, tu tem a trama, né? A gente vê, mas já tá trazendo um conceito muito mais, um conceito novo para a tapeçaria. E isso vai influenciar muito Jacques Duchesne e Alberto Nicola. A gente pode seguir 74. Ah, tá, eu coloquei. Aqui a gente consegue ver uma exposição mais atual dele para ver alguma produção dele. Principalmente essa da frente, da rede e tal. É algo que ele vai expor também aqui em 69, se eu não me engano. Então muda bastante. E choca, eu imagino, deve chocar muito esses artistas. Essa aqui é uma foto 75, próximo slide. A gente vai ter a Yolanda, que é um arquivo documental da Bienal de São Paulo, que também, é uma tapeçaria bidimensional, mas esses poloneses, que vai ficar conhecido, tá, como a Escola Polonesa da Tapeçaria, eles têm uma questão de textura, de materiais, que realmente dá um diferencial para a tapeçaria, e isso é que vai chocar muito esses artistas. Passando para 76, ali a gente também tem uma foto de uma das obras que foi expostas aqui na Bienal, da Magdalena Abakanowicz, que ela é uma artista super conhecida, eu acho que é uma das mais importantes da arte têxtil. E a gente tem essa Dorota, que não sei se no próximo slide, no 77, tem uma outra Dorota, outra obra dela, mas ela tem a 1, a 2, a 3. A 2, que foi exposta aqui, eu não encontrei. Mas elas são bem semelhantes e a gente vê que já tem essa questão de trabalhar com o fio saindo, outros tipos de ponto. É um outro pensamento na construção da tapeçaria, não levando tanto em conta a forma em si, mas muito a construção da tapeçaria. Acho assim quem tece, que eu sei que tem um pessoal aí, acho bem bacana, assim, atrás da obra dessas artistas, porque elas têm uma coisa muito potente com essa mistura de material, assim, me toca muito a produção delas, mesmo sendo bidimensional, né? Então, acho que elas são bem interessantes de pesquisar um pouco mais. Na 78, eu tenho outra, que é a Helena, que foi uma das outras tapeçarias que foram expostas aqui também na Bienal. Pode seguir para baixo. Ali tem uns detalhes, mas não tá muito bom, porque essas fotos é da Passado Composto, não tem, mas a gente vê que tem uma diferenciação de material, tem uns certos volumes também que ela consegue devido aos fios. 80. Então, o que acontece? Que isso é bem interessante, tá? Principalmente o Alberto Nicola,
Porque eu comento, porque também o Norberto e Nicola, que tem já uma pesquisa maior devido à exposição também da Denise Matar, que é um catálogo bem grande, né? E então, vou dizer, confesso que sei mais coisas do Norberto Nicola, porque tem mais pesquisa sobre ele, né? Isso é uma coisa meio óbvia. Mas o que é bem importante, o Norberto Nicola fica muito chocado com o que ele vê na Bienal. Ele fica muito impressionado, principalmente com esses artistas poloneses. E isso foi em 65, né? Então, em 67, ele vai fazer uma viagem pela Europa para conhecer pontos e artistas importantes para a tapeçaria, para realmente fazer uma viagem de pesquisa, assim, quase. Ele vai no ateliê da Jagoda Biwick, que é uma artista iugoslava. Ele vai atrás da Magdalena Bakanovic e ele também vai conhecer o pessoal da Bienal de Lausanne. Então ele comenta, vou ler rapidinho. Encontrei a Jagoda Biwick, que está fazendo pesquisas com materiais menos usuais em tapeçaria, da mesma forma que outros artistas na Polônia. Esse grupo se caracteriza pela criação mais independente, onde, em vez de o cartão ser o guia, isso é bem importante, o artista cria diretamente através do material, dando maior autenticidade à obra. Na Polônia, foi onde encontrei o maior número de artistas fazendo grandes obras, utilizando novas técnicas e novos materiais. A Bakanovic faz experiências com sisal. Por sua vez, Maria... daí tem... Quem viu o vídeo, né, que eu comento, eu acho que é a Maria Waszkiewicz, tá? Então, por sua vez, a Maria... Só que no catálogo é de Stakiewicz. Só que eu acho que isso é um engano, porque, enfim, eu tô pesquisando bastante isso. E não tem uma Maria Stakiewicz. E pelo que ele comenta, o Norberto Nicola, nos comentários dele dessa viagem, bate muito com essa Maria Waszkiewicz. Então eu acho que é ela, tá? Por sua vez, Maria Waszkiewicz, com seus 80 anos, continua inovando e mistura lã e madeira em suas tapeçarias. Outros tecem com peles, pedras e correntes. Então chama muita atenção. E isso também, essa questão que, em vez do cartão ser o guia, ter esse desenho, né, tão importante, que tu leva mais em consideração a questão da estética mesmo, principalmente as polonesas começam não. O mais importante é o processo de tecer. Até acho que a Raquel também comentou da questão da Bauhaus, isso também tem uma semelhança com... Mas daí para outras questões, mas tem levar mais em consideração o processo. Então daí a gente vai ter, só que é interessante, ele volta e eles já estavam meio com uma exposição engatilhada. Só que é como se fosse uma transição para o que vem depois, porque daí a gente já não tem, que daí tá no slide 81, a gente do Norberto Nicola, tá? Do Jacques Duché eu não achei muito dessa época. A gente já vai ter uma tapeçaria que sai um pouco daquele padrão bidimensional, com aquele desenho, a gente já vê que tem um vazado, né? Começa a interessar outras coisas. Na 82 a gente vai ter outro exemplo, que é a questão do próprio formato da tapeçaria, né? Que é bem diferente, que ele tá fazendo. E já aparece... Eu já ouvi o comentário que é um dread, né? Parece um dreadzinho, assim, eu não sei dizer o que é, mas essas correntes, né? De lã que ele faz, que é uma característica bem forte do Norberto Nicola. Só que daí, realmente, assim, o que vai ser muito forte é Em 1969, eles vão abrir essa exposição, Formas Tecidas, que é como eles vão começar a nomear a produção deles, porque tapeçaria não se enquadra mais. Isso é bem interessante. Eu vi falando tapeçaria, né? Mas ali nos anos 60 para 70 vai começar a ter uma quebra, justamente com os artistas questionando o que é tapeçaria e por que... porque tem que ser essa coisa bidimensional na parede e tal, né? Mas, então, isso fica bem... E daí eles começam a chamar essa produção de formas tecidas. Porque realmente sai desse padrão de tapeçaria bidimensional que eu comentei e eles começam a explorar mais o que o têxtil pode oferecer a eles. Eu gosto mais, assim, me encanta mais essa produção. E acho bem importante que eles vão, inclusive, criar um manifesto que sai no catálogo dessa exposição. Que eles dizem assim, na verdade parece que foi a Nicola que escreveu.
Esforço-me para dar à tapeçaria uma nova dimensão criadora. A tapeçaria que busco afasta-se da ideia tradicional de uma representação plana. Criamos um objeto tecido. A reforma de Gustave foi unicamente uma reconsideração da arte do plano com uma técnica, a tecelagem, e um material, a lã, específicos. Trata-se agora de criar uma arte da fibra tecida, libertada de qualquer ligação com as artes de superfícies pintadas. A fibra e o tecido possuem um volume com qualidades próprias de tensão, elasticidade, comportamento, enfim, um lugar no espaço. A obra tecida deve modelar o espaço em uma forma multidimensional. E isso daí expande mesmo. A gente começa a ver os artistas realmente se liberarem, começar a produzir outras questões, e eu acho que é interessante, eles trazem outras questões para as obras deles também, porque eles estão começando a pensar o espaço também, né, com essa tapeçaria. Então, 84. Que daí eu trago uns exemplos mais do início, ali dos 1970, né, eles já fizeram esse manifesto, já tem essa questão das formas tecidas. E daí a gente vê que muda já essa questão, eles deixam aparente o urdume, já tem uma questão um pouco de trabalhar com o fundo, mas ainda no caso do Jacques Duché, isso é interessante, o Jacques Duché até vai criar volumes na obra dele. No caso dessa a gente vê que tem uma parte atrás, né, e tem essa forma com urdume, que é um pouco à frente, vamos dizer assim. Mas ele não sai muito desse padrão, e ainda... Eu já vi ao vivas do Jacques Duché, eu acredito que elas eram para ser expostas ainda na parede, porque aquela plaquinha de informação fica assim de um jeito bem tosco atrás. Eu acredito que seja ainda assim. O Norberto Nicola não, ele é que vai trabalhar mais com espaço. Na 85 a gente ainda tem também essa do Jacques Duché, Oratório, de 73, infelizmente não tem tamanho, mas eu acredito que são de tamanhos bem grandes. Daí a gente tem essa do Norberto Nicola, que daí já essa é uma produção um pouco depois dele, mas ali é bem já característico do Norberto Nicola também. Ele vai fazer uma produção assim até bem mais recente, em 2000, que são essas cordas, essa trama, esse volume que ele começa a trabalhar. Na 87 a gente vai ter outro exemplo que também, mas... que são essas que daí sim eu já vi expostas em fotos, que ele colocava no centro, prendia no teto. Então começa a ter um trabalho... Essas com os volumes, com as cordas, são muito bonitas mesmo. E gosto muito, eu prefiro mais a produção... É que é diferente, assim, o Norberto Nicola é mais... É bastante Sheila Hicks. Eu também tenho... Ainda não deu, mas eu queria ver quando a Sheila Hicks começa a produzir essas questões e quando isso vem pro Brasil, assim, eu acho que é uma influência bem grande. Mas até eu acho curioso porque ela não expõe, assim, nessa época aqui, tá? Nunca vi nada, mas essa gente viajava muito, eles trocavam muita informação, né? Então, isso pode acontecer. Na página 88, a gente vai ter o Jacques Duché, que é bem clássico do Jacques Duché, que são essas formas geométricas que ele começa a criar. Daí, se a gente for no 89, eu acho bacana os estudos da tapeçaria dele, a gente vê que tem uma questão de geometria bem forte, tá? E na 90, no slide 90, a gente vê que isso eu acho muito fofo, são os estudos para tapeçaria, ele fazia com feltro. Esses desenhinhos, como fazer os encaixes da tapeçaria. Isso eu vi, teve recentemente uma exposição, acho de 2018, uma coisa assim, em São Paulo, assim, bem grande, uma retrospectiva forte do Jacques Duché, tinha essas miniaturas, então era assim que ele ia bolando para fazer esses encaixes. Acho super bonitinhos. 91, daí, pessoal, de novo, e realmente, o Jacques Duché, eu acho assim, eu gosto da produção dele, é bonita, mas ele meio que vai ter esse trabalho contínuo desses recortes. O Norberto Nicola, ele tem essa questão das cordas, que chama muita atenção, mas ele consegue trabalhar de outras maneiras. 92, daí no slide, vocês vão ver, eu acho isso bem importante pra gente sempre ver, olha o tamanho dessa tapeçaria. Né, com ele dá para ter uma proporção maior. Então, essa questão ainda mesmo do mural, da arquitetura, né, como é importante, mesmo sendo uma tapeçaria de 72.
E a gente tem na 93 ainda mais um exemplo, que daí isso, o Norberto Nicola, ele vai parar, o Jacques Doucet também, eles param de produzir tapeçaria ali nos anos 80 para 90, mas daí o Norberto Nicola, ele volta em 2000, ele recria, faz umas novas, mas assim, bem semelhantes com o que ele, enfim, com o que ele fazia, né? Tá acabando, gente. Vou conseguir, 9h30. Amanhã vai ser menor, eu prometo. Então, é isso desses artistas, porque eu quis trazer isso para mostrar que já tinha uma coisa, assim, né, essa efervescência da tapeçaria fora do Rio Grande do Sul, trouxe esses artistas que são mais comentados. E amanhã, daí, vai ser uma aula bem específica do Rio Grande do Sul, que é a minha pesquisa, era proposta aqui dessa aula, né? Então, eu quis trazer bem rapidinho exposições dos anos 60, 70, porque é muito importante. Ok, a gente tem essa produção, esses artistas expunham muito no exterior, aqui eles faziam muitas individuais. Só que é interessante que em 1970, principalmente, vai começar a ter exposições muito grandes, panorâmicas da tapeçaria, porque chegou ao ponto de ter tanta gente fazendo tapeçaria que dava para fazer uma exposição panorâmica. E assim, era muita gente mesmo participando. Então aqui tem uma citação do Pontual, tá? Que é um jornalista crítico, escrevia bastante jornal. E ele vai acompanhar bastante a produção de tapeçaria aqui no Brasil. Ele fala assim: o ressurgimento da tapeçaria brasileira nos últimos anos, principalmente a partir de 1970, é um fato perceptível à primeira vista. Seu processo de conquista da maturidade constitui justamente um dos fenômenos mais típicos da expansão da cena artística brasileira contemporânea, enriquecendo-a com a segurança do trabalho em novas técnicas e com a substância regeneradora de novas iniciativas. Então é isso também, muito com essa liberdade que as polonesas trouxeram, e muito influenciado também pelo principalmente Jacques Doucet e Norberto Nicola, vai começar a ter uma renovação e vai mudar bastante a produção daqui. E é isso, vai ter essas grandes exposições e que mostra muito, é impressionante, assim. E eu acho isso mais bizarro e louco, que tanta gente fez tapeçaria e que ninguém estuda isso, assim. Tem muito artista, sabe? Então, acho que isso torna mais importante ainda. Então, essa é uma das primeiras exposições da tapeçaria, a primeira mostra brasileira de tapeçaria, 96. Ele vai acontecer na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, tá? Esses eventos daí sempre vão acontecer em São Paulo. Muito porque a gente vai ter o Jacques Doucet, o Norberto Nicola, principalmente o Norberto Nicola, muito ativo, criando esses eventos, tá? E ali tem até uma perguntinha, o que pensar da jovem tapeçaria brasileira? Que significado tem, né? O que representa artisticamente, culturalmente, enfim. Até quando deixou de ser arte menor, arte aplicada, arte decorativa. Então eles falam que eles tentam responder isso com uma exposição, corretíssimo, né? Então a gente vai ter uma comissão de seleção, e olha só, o total, a gente vai ter 101 artistas, isso é do Brasil todo, inscritos com 241 obras. E foi daí aceito 155 de tapeçaria de 75 obras, não, acho que foi 75 artistas, tá? Tá errado ali, mais um. Mas enfim, era muito grande. O catálogo é pequenininho, mas é legal porque assim, ó, não sei se vocês já viram, né? Ele tem nome e uma fotinha da obra, nome e uma fotinha da obra. É preto e branco, mas tá valendo, a gente consegue ter uma noção. O que eu tenho, a Gradin de São Paulo fez, é uma coisa que eu tô fazendo no meu mestrado também. Número de artistas por estados, então a gente consegue ter uma noção quem é que tá participando aí. São Paulo ganha, né? Não adianta, 21. E daí eu fico bem chocada sendo daqui, porque a gente é um estado, vamos dizer, que não é esse eixo Rio-São Paulo, né? Que nas artes tem muita força. Então tem São Paulo, mas Rio Grande do Sul tá empatado com Rio de Janeiro. Depois a gente tem Minas Gerais, que realmente é um polo, né? Bordado, texto, enfim. Também a gente tem a Marlene Trindade, que dava aula em Belo Horizonte, então ela é um foco também para dar um forte na tapeçaria. Bahia e Espírito Santo, que é a
Cristiane comentou, tinha 2 artistas, Espírito Santo. Brasília será Sergipe e sem indicação. Mas é, total de 75 artistas. Vai ter muito... Próximo slide vai ter... Eu só botei um, porque acabou que ainda não pesquisei muito direito isso. Mas vai ter... É legal dessas exposições que vai dar muito boom pra tapeçaria em jornal. Vai ter muito recorte de jornal sobre... Começam a tapeçaria brasileira, começam a pesquisar um pouco mais, começam a mostrar as obras dos artistas, realmente fica muito forte. Ali é só um exemplo. Eu trouxe algumas fotos das premiadas, tá? Que vai ter premiação, 99 da Iracy Nietzsche. Isso é bem diferente do que eu conheço da obra dela. Depois ela vai fazer umas coisas grandes do espaço, é bem interessante a obra desse artista. Outra premiada é a Inge Rosler, da 100. Slide 100, movimento. É tudo preto e branco, tá, gente? Não consigo outra coisa. E da Gilda de Azevedo, e pior que isso tá certo. E a gente vai ter também da mostra a Maria Tereza Lemos de Arruda Camargo, São Paulo, não conheço muita coisa sobre ela. E a homenagem especial do júri, então a gente vai ter o Roberto Burle Marx, que ele participa também com a tapeçaria dele. Homenagem especial do júri, a gente vai ter o Iedo Tizzi, que ele é daqui, eu vou comentar um pouquinho melhor amanhã. Essas são alguns dos especiais. Agora eu vou falar bem rápido das trienais, tá? A gente vai ter a primeira, a segunda Trienal de Tapeçaria, que são as maiores, e a gente tem depois a terceira. Elas aconteceram em 76, 79 e 82, daí no Museu de Arte Moderna de São Paulo também. Daí, se vocês passarem só, assim, vou falar rapidinho, no prêmio Revelação da primeira Trienal, a gente vai ter a Berenice Gorini, essa é uma artista também que merece muito uma pesquisa, ela tem uma produção incrível, com todo um trabalho de palha, ela é de Santa Catarina, e ela ganhou o prêmio com essa série Oruncó, e é interessante que ela é uma das únicas, assim, artistas que ela vai expor, convidam ela para expor a obra dela, essas tapecerias com um projeto de palha na Bienal de São Paulo. Ela é uma baita de uma artista. Então, Mia Vasconcelos, do Rio de Janeiro, eu tava comentando aqui, eu vou ver nos comentários de vocês, vão me perdendo. Eu gosto da Mia Vasconcelos porque ela tem um ar pop, ela é uma das únicas artistas, assim, da tapeçaria que tem uma coisa meio cômica, gosto dela. E daí, na 109, a gente vai ter, na segunda Trienal, desculpa, o primeiro prêmio vai estar para Alice Runch. Ela é uma artista daqui, ela é uma artista que eu acho muito bonita também a produção dela. Ela faz tapeçaria bidimensional, mas ela tem um conhecimento de técnica, de tecelagem, de pigmento muito grande, assim, ela tem uma produção muito bonita. E a gente vai ter também, daí na terceira, no próximo slide, que eu não botei, é a Vivian Silva, ela é do Rio de Janeiro. Ela, eu acredito que ela também tá viva, porque ela tem um blog. Quem cata assim no Google, coloca, aparece sempre arte fibra, uma coisa assim, arte da fibra, mas ela tem um blog que tem algumas informações e ela foi bem atuante nessa época dessas grandes exposições. Eu só tenho muitas outras exposições, mas daí eu falei, eu ia ficar aqui até sei lá que horas. E esse é o último slide, muito obrigada. Agradeço muito, assim mesmo, ter tido vocês se inscreverem, ter gente para me escutar aqui. É bacana, eu acho que é bem legal passar e fazer trocas, né? Como vocês estão falando, informações. Desse Dorian Gray não conhecia, então até pra gente se conhecer e fazer trocas. Então, eu agradeço bastante.